Odaiba é uma ilha artificial no Japão, um centro de entretenimento localizado na Baía de Tóquio, e foi nesse lugar que Baki conheceu o Nomi no Sukune. Nesse dia, em Odaiba, uma parede especial para escalada foi montada. Lá, uma multidão assistia a uma competição. Naquele dia, pessoas da plateia poderiam desafiar o campeão mundial de tal modalidade. O primeiro homem subia mais da metade da parede, enquanto o campeão ficava observando. Ele arrumava seus óculos, estava de terno, dava tal vantagem para o seu oponente de forma proposital, e quando faltava poucos metros, o campeão começava a se preparar. Ele olhava para cima, posicionava sua mão e disparava. Numa velocidade colossal, a distância entre eles desaparecia, e de degrau em degrau, o homem mostrava por que era campeão mundial, e ele vencia aquela competição. Ele descia sorrindo para o seu oponente e a plateia ficava impressionada. E finalmente ele era apresentado. Seu nome era Scott Harris, o maior alpinista do mundo. O apresentador dizia que tal habilidade chegava a ser sobre-humano, só que em meio à multidão, um jovem não se mostrava tão impressionado. Esse era Baki, e ele queria ser o próximo. E atrás dele estava Tokugawa, ansiando por ver tal competição. As pessoas menosprezavam aquele garoto, ele era baixo e estava querendo disputar contra o maior do mundo. Porém, galera, o Baki, como todo mundo já sabe, não ligava. Ele se voltava para Tokugawa e falava: "Se eu vencer, o senhor vai cumprir com o combinado, correto?" Tokugawa dizia que sim, ele prometia. Se Baki vencesse, ele o levaria para conhecer o segundo nome no Sukune. Baki subia, ajeitavam o equipamento nele, e enquanto isso o apresentador dizia, após ver os detalhes do corpo do garoto: ele era desenvolvido, mas será que ele teria chances contra o maior do mundo? Alguém que tinha habilidades de escalada consideradas sobre-humanas? Será que aquele garoto baixo conseguiria ter alguma chance? Baki olhava para cima enquanto o campeão mundial ficava ao seu lado aguardando. De repente, Tokugawa sorria e a plateia se impressionava, porque Baki tinha se agachado como se estivesse preparando para pegar um impulso. O apresentador dava o sinal para começar e nessa hora o Baki disparava. Vários metros eram avançados num único instante. O campeão olhava aquilo espantado e disparava atrás. Porém, já era tarde demais, porque Baki tinha chegado no topo. A plateia olhava espantada e em seguida o campeão mundial chegava também. Baki se virava sorrindo e o apresentador dizia: "Então o amador venceu tal desafio." Mas mesmo extremamente ofegante, o campeão se portava como se ele não se importasse de perder ali. Era como se ele quisesse dizer que ele estava de terno, não levou muito a sério, então foi por isso que ele perdeu. Baki ficava olhando para o campeão sorrindo até que eles pousavam e se cumprimentavam. O apresentador dizia que o campeão estava prometendo se vingar eventualmente do garoto. Só que nessa hora, mais alguém erguia a mão. Tokugawa fechava a cara e Baki olhava. Tinha um gigante lá no meio. Aquele lá era Nomi no Sukune. Mas para todos ali, era mais um desafiante, só que enorme. A plateia ficava impressionada com aquele tamanho todo e o gigante subia até o campeão mundial. O apresentador ia até ele e perguntava a sua altura. Sukune dizia que tinha mais de 2 metros de altura. Todos escutavam impressionados e em seguida os braços do gigante começavam a ser analisados pelo apresentador. Ele dizia que o corpo dele era enorme. Qual seria o seu peso? Sukune dizia que não se pesava com frequência, porém ele garantia, ele era pesado. Baki escutava aquilo em silêncio e Tokugawa já estava adorando o ambiente à sua volta. O apresentador dizia que sim, de fato dava para ver que ele era pesado, mas por isso mesmo, talvez a escalada não fosse algo apropriado para aquele tamanho todo. Porém, Sukune não dava a mínima, ele queria escalar. Um jovem chegava com equipamento de escalada e dizia que provavelmente tal equipamento não iria servir. Sukune esticava sua mão, dizia que estava tudo bem, não tinha problema, ele não precisava de equipamento algum. O apresentador contava para a plateia que ele estava recusando o cinto de segurança.
Baki continuava observando, obviamente percebendo que aquele cara não era normal, e Sukune se preparava. Aquela posição era sumô, não tinha posição de escalada ali. Ele posicionava seu braço enorme, enquanto a plateia, Baki, o campeão mundial e Tokugawa aguardavam ansiosos para o que iria acontecer ali. O rapaz que fornecia o cinto de segurança ia até ele e o chamava. Ir sem cinto de segurança era perigoso demais. Porém, o guardião do sumô não ligava. Ele olhava para o rapaz e num instante disparava. O seu braço colossal puxava seu corpo extremamente pesado para cima. Até Baki e Tokugawa, que são acostumados a ver lutadores de alto nível, se impressionavam ao ver aquilo. Então, imaginem os civis. Obviamente, todos ficavam chocados e com seus braços como se fossem torques, rapidamente ele chegava no topo. Os impulsos eram tão agressivos que Sukune batia a cabeça no concreto acima. Obviamente, ele era rachado e ele começava a cair. Só que ele caía em posição de Tachiai, a posição inicial do sumô. Baki olhava impressionado e Sukune dizia: "Eu achei que conseguiria fazer isso com apenas 2 passos, mas pelo jeito eu não consegui." E nessa hora, Baki o chamava. Ele dizia: "Então você é o tal nome no Sukune, correto?" Sukune perguntava: "Como você sabe disso?" Baki o olhava e dizia: "Eu soube ao ver seus movimentos de sumô." Sukune respondia: "Certo, mas escalando tal parede como essa, onde você viu o grande sumô aí?" Baki respondia que o sumô não estava na escalada em si, mas sim na forma em que ele apertou e puxou seu corpo para cima. Com tal impulso, ele se lançou até lá, e isso era parecido com o sumô. Sukune questionava: "Você é algum Rikishi?" Baki respondia: "Você sabe que o sumô nunca aceitaria alguém tão pequeno como eu. Porém, aquele Tachiai do início dos tempos, o sumô antigo, se considerar aquilo como sumô, então talvez você possa me chamar de Rikishi. Mas vamos lá, me mostre. Você está aí em pé, como se estivesse guardando o próprio Deus. Tudo isso tem uma razão, então me mostre do que você é capaz." Nessa hora, Sukune erguia seus braços para o céu, o fechava e aos poucos ia entrando na posição de sumô. Ele avançava, mas para surpresa de todos, o ar era seu alvo. Porém, todos ficavam chocados. Baki, Tokugawa e todos ali escutavam um som de uma colisão, como se cabeças estivessem batendo. A plateia via aquela situação confusa. Alguns queriam até sorrir. O que estava acontecendo ali? Eles puderam escutar, mas não tinha nada. Sukune olhava para a plateia e de repente Baki gelava. Uma sombra surgia em volta de Sukune. O guardião do sumô dava risada, preparava seu aperto e impulsionava seu oponente para o lado. Mesmo que invisível, ele era arremessado para longe. E como uma mímica que materializava algo real, as pessoas viam aquilo voando para cima delas. E nessa hora, o narrador começava a dizer: naquele dia tinha jornalistas no local. Fora eles, a plateia viu com seus próprios olhos. Eles perguntavam uns aos outros se eles tinham visto aquilo. Aquele gigante estava lutando com o Yokozuna da modalidade. A cena ia para trás e nos era mostrado. Era como se Sukune realmente tivesse jogado alguém na plateia. Todos dali conseguiram ver a materialização que o Sukune decidiu mostrar. Baki dizia que o que ele fazia era o verdadeiro sumô, só que de um homem só. Porém, seu Tachiai era real. O Sukune dizia: "O Shiko do meu oponente é algo bem carente." E aqui, galera, nome no Sukune faz menção ao Yokozuna Heihou. Vocês se lembram que quando eles se enfrentaram no futuro, o Sukune disse pro Yokozuna que ele precisava melhorar seu Shiko? Então, esse Yokozuna imaginário que ele arremessou para longe é possivelmente o Heihou, a maior obra-prima do sumo moderno. O Sukune, desde o começo, já sabia de fato como seria a luta dele contra o Yokozuna Heihou. E esse foi o dia em que Baki conheceu o nome no Sukune. Se vocês curtiram o vídeo, galera, eu conto com o seu like, com a sua inscrição. Tem bastante gente que assiste os vídeos do canal e não é inscrito.
Dá essa moral pra gente pegar 300 mil inscritos o quanto antes. E é isso aí. Siga a gente lá no Instagram, Twitter, vocês já sabem muito bem. Eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.